Olá pessoal, hoje eu vim deixar um recadinho para vocês a respeito de um assunto que eu percebo que angustia muitos pais, a questão da estimulação. Seguidamente eu escuto os pais angustiados dizendo: mas eu ofereço os estímulos para o meu filho, eu estou sempre buscando oferecer o melhor para ele em termos de estimulação, não falta nada, né? E o que a gente precisa ter em mente? Que nem sempre é uma questão de receber, de ter ou não ter esses estímulos disponíveis no ambiente. Muitas vezes a criança tem ou um déficit cognitivo, em alguma função cognitiva, atenção, memória, percepção, enfim. Cada criança, cada indivíduo precisa ser avaliado para saber qual é o impacto, de um déficit cognitivo. Então, se a criança tem um déficit, ela vai ter muita dificuldade em receber e processar os estímulos do ambiente. Um exemplo muito claro é um indivíduo com déficit de atenção ou déficit de atenção e hiperatividade. Ele vai ter muita dificuldade de receber esses estímulos do ambiente. Então, eu escuto muito, ou meu filho tem problema de aprendizagem, eu acho que ele tem preguiça, ele não quer aprender, ou eu chamo, peço uma coisa e ele já esqueceu. Não, essa criança, esse indivíduo, muitas vezes ele está com um déficit nessa recepção. Então não é por má vontade que ele não consegue aprender, que ele não te escuta, que ele não lembra do que você falou e precisa de um processo de reabilitação numa situação como essa. Por isso que eu falo muito em estímulos adequados. O que são estímulos adequados? São os estímulos que a criança necessita, Porque se eu ficar enchendo uma criança de estímulo, na hora que eu for oferecer os estímulos que são realmente importantes para a aprendizagem dela, seja para aprendizagem social, de habilidades sociais, de habilidades cognitivas na escola, enfim, não importa o contexto. Essa criança pode estar cansada, principalmente se ela tem aí um déficit de atenção e hiperatividade, que ela explora também muito o ambiente, Ela não vai conseguir realmente prestar atenção nesses estímulos que são importantes para ela, porque ela já recebeu muito estímulo do ambiente. Então sim, precisa de um direcionamento. Quando a criança tem um transtorno, uma condição específica, principalmente precisa ser algo planejado, Precisa ter objetivos específicos. Essa criança ela precisa de auxílio, por isso que ela não aprende muitas vezes de uma forma natural como outras crianças aprendem. Talvez ela não aprenda por imitação, por exemplo, ela precisa de estímulos mais direcionados, ela talvez precisa de apoio físico inicialmente, Ou ela precisa de uma repetição maior desses estímulos, porque o cérebro dela associa essa aprendizagem, essas informações que ela está recebendo do ambiente. Então fica a minha dica de hoje para vocês, porque eu percebo que os pais carregam muitas vezes uma culpa gigantesca em relação a essa questão da estimulação. Então, quando nós, profissionais que trabalhamos nessa área com atrasos do desenvolvimento, com condições específicas, que geralmente tem um atraso envolvido, e a gente sabe, que muitas vezes não é uma questão de falta de estímulo, mas que essa criança precisa de estímulos específicos e ninguém tem condições de saber exatamente quais são esses estímulos, quais são os déficits, por isso que precisa ser feita uma avaliação detalhada. Nós, neuropsicólogos, geralmente fazemos uma avaliação neuropsicológica para ter uma compreensão abrangente dos déficits cognitivos, para saber o que realmente está impactando no cérebro dessa criança, que esteja influenciando no seu comportamento, na sua aprendizagem, tá bom? Fica a minha dica, um abraço para vocês.